Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muitas pessoas me têm perguntado sobre como ser uma pessoa bem-sucedida. Será que existe algum algoritmo, algum processo para se ser bem-sucedido? Efetivamente existe. Como é que eu me transformei para me tornar uma pessoa bem-sucedida? Isso é aquilo que eu vos vou contar, mas posso-vos dizer que a pessoa que eu era no início e a pessoa que eu sou atualmente são duas pessoas completamente diferentes. Tão diferentes que, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu não me iria reconhecer de todo. Então, existe sim um processo de transformação para que vocês se possam tornar pessoas bem-sucedidas. E alguns me vão dizer: isso foi com o António, isso não vai acontecer comigo. Não. Eu efetivamente estudei bastante eh, acerca de como é que as pessoas se tornavam bem-sucedidas. E efetivamente, ao longo da história, as pessoas que foram sendo bem-sucedidas, desde os vários ramos das finanças, da política, dos escritores, dos filósofos, eles foram nos deixando pistas acerca de como ser bem-sucedidos. E ao longo dos anos eu fui recolhendo essas pistas e ao mesmo tempo usando essas pistas para me transformar. E no auge da minha carreira como arquiteto de software, eu cheguei a ganhar 20 mil francos por mês. Ora, 20 mil francos por mês, 21 mil euros, cerca de 23 mil dólares americanos ou 135 mil reais brasileiros no câmbio atual. Portanto, muito dinheiro. E vocês vão me dizer: e tal, António, mas eu nem quero saber assim tanto do dinheiro, eu não quero ser uma pessoa rica. Tudo bem, eu hoje atualmente também já não me dedico mais a essas coisas de ir aumentar o meu salário, mas por exemplo, enquanto muita gente em Portugal precisa de trabalhar um mês, eu consigo arrecadar um salário desses trabalhando apenas um dia. É isso. Eu trabalho apenas um dia para fazer o mesmo que a maioria das pessoas precisa de trabalhar um mês. E portanto, eu também posso dizer que em um mês, se eu quiser, eu trabalho o mesmo que muita gente precisa trabalhar durante um ano. Então, é isso. Vocês podem se tornar tão eficientes que fiquem com um imenso tempo livre disponível para vocês fazerem as vossas realizações pessoais, não é? Porque o trabalho não é só sobre ganhar dinheiro, o trabalho é sobre também se realizarem pessoalmente. Defina um objetivo a 10 anos. O que quero eu com isto dizer? Nunca pense, tipo, amanhã ou daqui a um ano eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Não é assim que funciona. Mas pense assim, escolha hoje o que você quer ser daqui por 10 anos. Mas não simplesmente ser. Você tem que pensar e ter a mentalidade de dizer: daqui por 10 anos eu vou ser um mestre nisto. Eu vou ser um mestre da. Eu vou ser uma pessoa sábia da filosofia. Ou eu vou ser um grande arquiteto de software. Ou eu vou ser um famoso político. Ou eu vou ser um ator de Hollywood reconhecido a nível mundial. O que seja. Mas sempre defina
o mínimo, mas sempre defina o mínimo para atingir o seu objetivo como 10 anos. Ora, outra coisa que eu vos tenho que dizer é o seguinte: geralmente, quando a gente é mais jovem, nós temos mais saúde e isso reflete-se, obviamente, nas nossas capacidades intelectuais. Não quer dizer que, dependendo da área, isso pode ser uma fraqueza ou uma força. Por exemplo, no caso da matemática, que é uma profissão que trabalha muito mais com memória, geralmente as pessoas mais jovens são aquelas que demonstram mais talento. Por exemplo, grande parte dos génios da humanidade, em termos matemáticos, eles sempre atingiram a idade da sua genialidade antes dos 33 anos. Mas, por exemplo, já no caso, por exemplo, de um político, nós vemos hoje em dia quem são os grandes líderes mundiais. Geralmente são pessoas que são mais velhas do que 33 anos. Então, para umas áreas faz mais sentido uma coisa e para outras áreas faz mais sentido outra. Então, vocês têm que ver, dependendo se o vosso objetivo é um objetivo que exige conhecimento teórico, memorização, então vocês precisam estar no vosso auge da vossa saúde mental e da vossa saúde física. Já se o objetivo que vocês querem atingir é uma coisa que é uma questão de sapiência, uma questão de experiência, aí geralmente vocês já precisam de estar numa fase mais avançada da vida, como para ser um grande político, como para ser um grande filósofo. Entenderam? E então, efetivamente, por exemplo, Jesus Cristo, ele viveu até aos 33 anos de idade. Então, muitos autores da história costumam usar essa idade como referência, como muita gente, muitos grandes génios viveram antes dos 33 anos. Mas se vocês têm mais de 33 anos, não quer dizer que não tenha existido gente que tenha se tornado famoso ou que tenha se tornado bem sucedido depois dos 33 anos. Simplesmente começa a ser um pouquinho mais difícil dependendo do vosso objetivo. Mas mesmo assim, vocês podem usar o conteúdo deste processo que eu vos vou passar para também ensinarem, por exemplo, o vosso filho a se preparar para uma vida de sucesso. E, efetivamente, quanto mais cedo uma criança começar a aprender e a se focar num objetivo, maior a probabilidade de ela se tornar bem-sucedida. Por exemplo, o caso de Mozart, em que o pai começou a ensiná-lo a tocar música logo aos 3 anos. Sei que é um exemplo um bocado extremo, mas a verdade é que o Mozart é o grandioso músico e compositor que a gente conhece nos dias de hoje e que ultrapassou a barreira do tempo. Então, não quer dizer que quem já não começou aos 3 anos não vai ser bem sucedido, não é assim. Efetivamente existem autores, por exemplo, o Immanuel Kant, que escreveu o primeiro livro dele aos 55 anos. Então, ou então o caso do tipo lá do McDonald's, que foi um simples vendedor toda a vida dele e só muito mais velho, só para o final da vida dele é que ele eventualmente se tornou um grande milionário. Hoje sabemos que o McDonald's é uma empresa multinacional milionária espalhada por todos os cantos do mundo. Comece por criar hábitos. Você tentar fazer tudo de uma vez vai ser absolutamente impossível. Primeiro sobe a escada mais baixa, depois vai subir uma escada mais alta, depois mais uma alta, depois mais alta, mais alta, mais alta, até que você atinja o seu objetivo. Eu lembro-me quando eu comecei, por exemplo, eu tinha dificuldades em me concentrar, por exemplo, a ler um livro. Eu tinha dificuldades, por exemplo, em me concentrar durante mais 1 hora ou 2 horas. E o que é que eu fiz? Por exemplo, eu comecei a ouvir música clássica
comecei a praticar artes de meditação, comecei a praticar Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial que é ao mesmo tempo também uma arte de meditação chinesa. E então isso foi-me dar maior capacidade de concentração até eu conseguir ficar horas e horas dedicado a um objetivo, quer fosse a ler um livro, quer fosse trabalhar. Entenderam? No início vocês não estão habituados a fazer aquilo que vocês querem, a atingir o objetivo que vocês querem. A mente, imaginem que a mente ela é como um músculo. Quando vocês querem ficar musculados, como é que vocês fazem? Vocês não ficam imediatamente, vocês vão lá e vão praticar com os pesos e aquilo vai gradualmente aumentar o vosso músculo. A mente funciona do mesmo jeito. No início vocês querem ler um livro sobre um assunto complexo, mas no início o vosso cérebro não está preparado para ler aquele assunto. E vocês vão avançando pouco a pouco sobre o assunto. E efetivamente é preciso manter uma disciplina e criar esses hábitos. No início será muito difícil. Vocês vão tentar, imaginem, ler um livro sobre um assunto e vocês vão chegar a meia hora depois ou uma hora depois e vocês já têm muita dificuldade em se conseguir concentrar. Mas quanto mais vocês insistirem, hoje eu faço 20 minutos, amanhã eu faço 25, talvez daqui a uma semana eu já esteja a fazer uns 30 minutos, ou no mês seguinte eu já estou a fazer 2 horas de leitura, entenderam? É uma coisa que não existe uma definição específica. Há pessoas que dependem do estado onde elas estão a partir. Há pessoas que vão conseguir mais rápido, atingir mais rápido, e outras pessoas que vão demorar mais tempo. Mas isso não é um problema de forma alguma, porque no final toda a gente chega lá. E acima de tudo, não terem a ideia de que as pessoas nascem gênios. Ninguém nasce gênio. As pessoas se tornam... Quantos exemplos nós conhecemos de tipos que começaram, por exemplo, no início eram excelentes jogadores de futebol porque tinham um talento natural para a bola e depois no final meteram-se por uma cambada de caminhos errados e não foram dar a lugar nenhum. Mas existem exemplos desses, né? Então, ninguém nasce gênio, as pessoas tornam-se gênios e vocês têm que trabalhar, toda a gente tem que trabalhar os hábitos para chegar cada vez mais próximo do seu objetivo. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. É óbvio que se você está a tentar seguir um caminho diferente do que você tomou, é óbvio que você vai evidentemente ter que sair da sua zona de conforto. Mas não tenha medo, porque esse realmente é o caminho e você deve ter curiosidade em conhecer outros modos de pensar. Senão você nunca vai entender nada. Efetivamente, diferentes campos do conhecimento humano eventualmente se interligam uns com os outros. Diferentes conhecimentos de culturas diferentes se interligam umas com as outras. Então é preciso ter a vontade de conhecer modos de pensar diferentes se queremos realmente entender a essência das coisas. Muitas das vezes um grande obstáculo que aparece é a família ou os amigos, é a vida que você tem já construída, que lhe foi atribuída à nascença. Valorize a família e os amigos, mas não seja tão apegado. É a maneira mais simples de conhecer outros modos de pensar. Vá viajar. Ou se você não tem dinheiro para viajar, também não é um problema. Eu tinha inclusive um professor de filosofia que ele dava aulas na faculdade e que ele dizia: eu não preciso de viajar fisicamente para os lugares, eu vou aos livros, eu leio os livros e é como se eu estivesse a viajar. E efetivamente você pode conhecer uma cultura viajando, ou você pode ler um livro e você está a viajar, mesmo que seja na imaginação, você está a imaginar
você está a viajar igualmente. Algumas citações, como eu falei, das pistas que pessoas famosas nos foram deixando. Por exemplo, no continente americano, Oprah Winfrey dizia: a maior aventura que você pode viver é viver a vida dos seus sonhos. Efetivamente é isso que estamos aqui a falar. Por exemplo, um exemplo da África, Nelson Mandela: não há paixão em se confortar com a vida que é inferior àquela que você é capaz de viver. Exatamente, qualquer um é capaz de viver a vida que ele deseja, mas tem que se esforçar para isso. Mas não é impossível. Agora, vindo da Ásia, Bruce Lee: não reze por uma vida fácil, reze pela força para suportar uma difícil. Exatamente, não é fácil, ninguém diz que é fácil, é difícil, mas é possível. E se você manter o foco de que é possível, você vai ultrapassar os obstáculos. Da Europa, David Bowie: sempre que você sentir que está muito confortável fazendo algo, é hora de dar um passo fora do caminho. Exatamente o que eu estava a falar sobre: é necessário que você saia da sua zona de conforto ou você nunca vai chegar a lado nenhum. E da Oceania temos o Hugh Jackman, que diz: tudo de bom que já me aconteceu veio de me arriscar, de fazer o que me dava medo. Exatamente, é necessário arriscar. Eventualmente, claro, a gente vai correr um risco, mas esse é o caminho certo. Não tenha medo. Esse é o caminho certo para você atingir os seus objetivos, os seus sonhos, ser bem sucedido, o que quer que seja. Neste processo, a aprendizagem é para a vida. Você nunca vai parar de aprender, só se você quiser, mas a vida sempre lhe vai ensinar coisas. Quantas vezes eu aprendia, estudava, conhecia, achava que já tinha chegado no topo e de repente aparecia alguma coisa que me fazia entender que na verdade eu não sabia de nada, ou como Sócrates na antiga Grécia dizia: só sei que nada sei. Eu chegava ao ponto em que eu só sabia que nada sabia, e essa era a verdadeira sabedoria: achar que eu já estava no topo do conhecimento e de repente tudo aquilo desmoronava e eu tinha que reconstruir o edifício do conhecimento de novo. Mas aí eu já estava numa fase mais avançada, eu já era uma pessoa mais sábia, e é isso que você quer ser uma melhor versão de si mesmo. Ou, como outro exemplo, o oráculo de Delfos dizia: conhece-te a ti mesmo. É esse processo de você se conhecer os seus limites e conhecer quem você é de verdade, e que você vai ultrapassando essas fases da sua vida e que eventualmente vão levar você a atingir o seu objetivo que antes parecia impossível. Ao longo do caminho, não deixe de conhecer pessoas com interesse em comum com você. Eu sei perfeitamente que a mentalidade é que amigos de infância geralmente são para toda a vida, mas muitas das vezes não temos interesse em comum com essas pessoas que são suporte para toda a nossa vida. Mas você também precisa de conhecer pessoas que se interessam por coisas que você gosta e com quem você possa evoluir e trocar ideias. É também muito importante isso. Outra coisa não menos importante, que às vezes parece que a gente se esquece: é necessário ter saúde física e mental. No início a gente é jovem e parece que nada nos acontece. A gente faz 30 por uma linha e a nossa saúde sempre está lá no topo. Mas com o passar da idade vão começar problemas a acumular-se e é necessário realmente manter uma boa saúde e ter cuidados com a saúde para que esse grande dispositivo que todos nós temos aqui, né,
que é o nosso cérebro, possa funcionar na sua plenitude ao longo da vida. Platão, inclusive, dizia que era ginástica para o corpo e música para a alma. De facto, se o seu corpo não está bem, obviamente que isso vai afetar o seu cérebro, né? E o seu cérebro, essa grande máquina de pensar, precisa de estar com as suas faculdades no máximo. Agora, é normal que nesse processo você erre. É normal, porque a complexidade do mundo fica muito difícil que alguém consiga ser tão perfeito ao ponto de não errar. Mas o que você tem que entender é que errar também é aprender. Diz inclusive na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, se você cometer um erro, o importante é não desistir. O importante é continuar, porque lá na frente você vai entender porque é que aquilo aconteceu e porque é que aquilo era necessário para que você chegasse finalmente ao seu objetivo. Erros não são o fim, são só uma maneira diferente de aprender. Inclusive, na ciência existe o método da tentativa em erro, então isto até é científico. Seja perseverante, nunca desista. E muitas das vezes nós temos uma pequena elite que fica com tudo porque a maior parte das pessoas desistem. Inclusive, falando aqui de gente famosa, Winston Churchill dizia-nos que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Thomas Edison também nos disse que a nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de vencer é tentar mais uma vez. Efetivamente é isso. Se você tiver enfrentar um obstáculo que você não consegue ultrapassar, tente mais uma vez. Tente mais outra vez. Não deixe de tentar. Nelson Mandela ia ao cúmulo de nos dizer que tudo parece impossível até que seja feito. E evidentemente, efetivamente, existem coisas que são tão complexas e tão difíceis que chega a um ponto em que a pessoa realmente chega ao limite de achar que é impossível. Até que num dado momento aquilo realmente começa a funcionar e começa tudo a ser feito. E que tal eu vos dar o exemplo do nosso gênio, o Albert Einstein, que dizia: não é que eu seja tão inteligente, é que eu fico nos problemas por mais tempo. Exatamente. É ser perseverante, não desistir e sempre tentar avançar, mesmo que seja mais lentamente, mas sempre tentar avançar, nem que seja, talvez numa fase inicial você vai ser lento e vai dizer: eu estou a ser lento, se calhar isto vai demorar 100 anos, mas vai haver um ponto que se calhar você vai realmente ter aquele insight e a partir dali a velocidade da sua compreensão vai aumentar muito mais. Mas o importante é que você não tivesse tido medo de avançar lentamente até chegar à parte em que você finalmente tem um insight e compreende a situação e você consegue avançar a uma velocidade maior. Efetivamente, isto é uma coisa que vai acontecer durante todo esse processo. No início era muito complicado entender coisas que hoje eu digo que aquilo é tão absurdamente fácil que é incompreensível. Como é que eu não entendia? Eu não entendia porque eu estava numa fase muito inicial e toda a gente está numa fase inicial em algum processo. E então é uma questão de avançar sempre. E agora aqui é que a coisa vai começar a ficar séria. Ouça a sua voz interior. Durante esse tempo você vai ter muitas dúvidas. E as pessoas vão lhe tentar dar conselhos para que você faça de um jeito diferente.
E eventualmente uns vão ser certos, outros vão ser errados, mas você não sabe quais é que são certos e errados. Todos nós temos uma voz interior. E se você não conhece a sua, fale com Deus. Eu nem sou uma pessoa muito religiosa e posso vos dizer que Deus já falou comigo. Eu já vi pessoas a falarem coisas que era absolutamente impossível aquela pessoa saber de certas coisas. E que essas coisas só poderiam ser vindas da voz de Deus. Então, muitas vezes, não só eu ouço minha voz interior, como eu ouço a voz de Deus através das outras pessoas. Steve Jobs dizia: tenha a coragem de seguir o seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. E agora a parte realmente muito difícil. A parte em que quando vocês já estiverem neste nível, vocês já vão ser muito avançados. Se for necessário caminhar sozinho, porque ninguém o apoia, faça-o. Deus estará do seu lado. Inclusive, a Bíblia diz-nos no Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tenha fé, coragem e, acima de tudo, confiança em Deus. E posso vos dizer que muitas vezes o que me fez continuar foi me lembrar desta autêntica frase milagrosa. Efetivamente, quando você quer atingir o sucesso, muitas das vezes não vai haver ninguém para o apoiar.